Olá, amigos e amigas do AgroConnection, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Victoria e juntamente com o time do AgroConnection, nós vamos falar para vocês como é que anda a safra de soja e milho aqui dos Estados Unidos desse ano de 2025. Bom, antes de iniciar o vídeo, eu vou pedir para vocês já deixarem o like, deixar o comentário, se inscreverem no canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui da safra americana e muito mais aí que está por vir. E agora sim, Luiz, solta a vinheta pra gente. Bom, e como a gente já vem mostrando aí nos vídeos das últimas semanas, já foi dada a largada aí na colheita de soja e de milho. Então bora conferir como é que estão as condições e como que está o panorama geral aí das lavouras de milho e de soja aqui nos Estados Unidos. E começando com o milho, cerca de 40% aí das lavouras já estão em maturidade fisiológica, principalmente Kansas e Missouri são as lavouras mais adiantadas, com cerca de 60% das lavouras de milho com já maturidade fisiológica, e também esses dois estados são os mais avançados em relação à colheita, com cerca de 17%. Outros estados como Illinois e Iowa, metade das lavouras de milho já estão em maturidade fisiológica, mas a colheita está um pouquinho mais atrasada, com mais ou menos 5% das áreas desses estados já colhidas. E os demais estados, como aqui Nebraska, Indiana, estão com menos de 3% das lavouras de milho colhidas. Em relação às condições das lavouras de milho, a maioria das lavouras aí estão em boas condições, com mais de 50%, o restante de cerca de 25% estão em condições razoáveis e cerca de 17% das lavouras de milho estão em excelentes condições. Com destaque aí para as lavouras do estado de Dakota do Norte e aqui em Nebraska, com mais de 27% aí das lavouras em excelentes condições. Agora, focando um pouco mais para a soja, a maioria da soja já está finalizando aí o ciclo, entrando para a maturidade fisiológica, ou seja, já estão finalizando o enchimento de grãos e começando a secar o grão. Como vocês podem ver aqui, eu estou numa lavoura que está a maioria em R6, mas como vocês podem ver, tem alguns grãos aí que já está maturando, alguns legumes aí que já estão maturando. Bom, e ressaltando, né, eu estou aqui no oeste do estado de Nebraska e como vocês podem ver, esse é o panorama geral assim das lavouras. As colheitas provavelmente vão iniciar aí nas próximas semanas nessa região do estado, mas eu vou pedir para o Luiz aí soltar o vídeo demonstrando como é que estão as lavouras do leste do estado de Nebraska, principalmente as lavouras aí semeadas na metade de abril e com GMR por volta de 2.4, 2.7. Então, Luiz, vou pedir aí para ti soltar o vídeo para mostrar um pouco da realidade mais para o leste do estado de Nebraska. Bom, pessoal, agora mais na parte leste do estado de Nebraska. A gente está aqui numa lavoura que foi semeada no dia 15 de abril. Essa é uma soja com GMR 2.7. O produtor nessa semana aí já vai começar a colher esse campo. E só para mostrar para vocês o padrão da soja irrigada aqui do Nebraska, com mais ou menos 20 a 21 nós, com 3, 4 vagens por nó, como vocês podem ver. E a colheita aqui de soja no estado de Nebraska começa principalmente aqui na parte leste do estado, onde tem a maior concentração de soja do estado, e seguido para a parte oeste, onde a gente vai começar a colher provavelmente aí nas próximas semanas. Bom, pessoal, e como é que está a situação do milho aqui no estado de Nebraska? A gente está aqui na região mais leste do estado e o milho, por sua vez, está um pouco mais adiantado. Aqui, como vocês podem ver, já está com a camada preta, já indica maturidade, estágio R6. E a gente está aqui também numa lavoura irrigada, onde as lavouras de milho aí no estado de Nebraska, especificamente, está com mais de 26% das lavouras em excelentes condições, mas a maioria estão em boas condições. Bom, e pensando na reta final aí da safra, como é que estão as previsões de chuva aí para os próximos dias? É um fator muito importante aí que pode ou atrasar ou dar um gás aí nas colheitas e também nessa reta final de maturidade dos grãos. Vou pedir para o Luiz aí mostrar o mapa
dos estados aqui dos Estados Unidos. E como vocês podem ver, estado como Nebraska, Dakota do Norte, Dakota do Sul, Minnesota, Iowa e algumas regiões do Kansas vão receber aí cerca de 30 a 50 milímetros de chuvas nos próximos 7 dias. Já em Missouri e Illinois, os acumulados ficam em torno de 12 a 30 milímetros. E, enquanto isso, os estados mais a leste, como Indiana, Michigan e Ohio, a previsão de chuvas é bem menores em relação aos outros estados, com uma faixa de 1 a 6 milímetros. Esse acumulado aí, principalmente nessa região mais central dos Estados Unidos, pode atrasar aí um pouco a colheita ou um pouco a maturidade, mas vamos acompanhar aí os próximos dias e vamos ficar ligados aqui no vídeo aqui do canal do AgroConnection para saber o que vai acontecer aí nas próximas semanas, nessa reta final da safra de 2025. Bom, e agora eu passo a bola pro time do AgroConnection para mostrar para vocês no detalhe como é que estão os outros estados aí em relação a soja e milho e como que estão as condições das lavouras. Buenas, amigos e amigas do AgroConnection, aqui para mais uma atualização semanal falando do Kansas. E aqui mais uma lavoura de milho, parte daquelas que ainda não deu para ser colhido, né? Semana passada eu estava lá em Manhattan, eu falei para vocês que ia trazer os dados de produtividade já, mas aquela lavoura também não conseguiram colher. Então eu entrei aqui, o milho tá bem seco, só precisa de um pouco mais de sol aí para conseguir colher, né? Eu tô aqui a cidade é Rossville, que a gente tem uma estação da universidade também, e aqui a gente teve 5 milímetros durante o dia de hoje, né? Então o solo tá meio molhado e o pessoal não tá colhendo por aqui. Manhattan hoje a gente teve cerca de 10 milímetros e algumas regiões ali mais ao norte de Manhattan, né? Que Manhattan fica mais no centro-norte do estado ali e norte pro leste. Então teve mais ao norte ali, mais pro leste também teve um pouco mais de chuva, alguns lugares chegando aí até 50 milímetros. Algumas partes no sul do oeste também tiveram cerca de 25 até 40 milímetros ali. Então, por causa disso, o pessoal não está colhendo muito, né? Então, milho e maturação, aqui para o estado do Kansas, no ano passado a gente tinha 70%, e esse ano a gente está com 55%. Já o milho colhido, a gente tinha 24% no ano passado, na semana passada a gente tinha 2%, e agora a gente está a 10%. Então, foram alguns lugares ali que não choveu na semana passada, né? Que o pessoal conseguiu já entrar para fazer a colheita. A soja, aqui tem uma lavoura de soja também para vocês verem, e aqui o principal ponto dessa lavoura é a quantidade de caruru, né? Vocês podem ver aqui, lá no meio tem bastante também. Essa daqui do outro lado não tem nada de planta daninha, então o pessoal fez o controle no pré-plantio nessa área, né? Mas depois choveu bastante, e aí essa soja estava vindo, o pessoal não fez mais aplicação de herbicida, então as plantas daninhas tomaram conta, né? E essa área meio que alagou aqui nessa parte. Essa outra área aqui, o pessoal plantou um pouquinho mais tarde, então acabou, fizeram o controle, depois disso não choveu muito, então controlou bem, né? E a soja, então, essa lavoura aqui já está partindo para o amadurecimento, né? As duas, na verdade, e já está aí com 24% aí perdendo folha. Na semana passada a gente tinha 14% e no ano passado 35%, né? E a gente ainda não tem dado para a colheita da soja aqui no Kansas também. Então, bom, é isso que eu tinha para falar aqui do Kansas. A gente está fazendo uma amostragem de sorgo aqui, então eu vou voltar para lá. E semana que vem espero conseguir chegar aqui para vocês com alguns dados de produtividade também. Forte abraço, pessoal. Até semana que vem. Olá, amigos e amigas do AgroConnection. Estamos falando aqui da Dakota do Norte, um estado que é divisa com o Canadá, o segundo estado mais frio aqui dos Estados Unidos, perdendo somente para o Alasca, né? E daí, sabendo disso, né, a gente teve a notícia aí de que teve a primeira geada aqui no estado na semana passada, e aí a gente vai saber então como que essa geada pode afetar as culturas, né, como soja e milho. Para pequenos grãos, como o trigo, a cevada, por exemplo, né, a colheita já está sendo finalizada, então para essas culturas não houve penalização, né, de produtividade por conta dessa geada. Mas para culturas como a soja e o milho, né, que a previsão de colheita está para daqui 4 a 6 semanas,
pode haver uma penalização aí da produtividade. Vale ressaltar também que essa geada ocorreu na parte oeste do estado, então não representa o estado como um todo, né? Mas grande parte aí do lado oeste, né, sofreu com essa baixa de temperatura. E para o milho, os campos que mais foram atingidos foram os plantados mais tarde. Então foram campos que ainda não chegaram naquele estágio de produção em que o enchimento de grãos ocorreu, né, assim completamente. Então, dependendo aí do estágio da cultura e também da intensidade e da duração dessa geada, a gente tem um impacto, né, na produtividade. E a gente trouxe números para comprovar isso. Então, em locais que ocorreram uma geada forte, em que as folhas e também o como foi afetado, né, a gente tem aí campos que estão em R4 ou grão pastoso, pode haver uma perda de até 55% dessa produtividade. Enquanto que os campos que estão no estágio dentado, né, de grão dentado, o R5, pode ocorrer aí uma perda de 40% da produtividade. E é mais ou menos o caso dos campos aqui da Dakota do Norte, né, em que cerca de 62%, de acordo com o relatório aí do USDA, constatou, estão nesse estágio de produção. E quando o estágio está em R5.5, que é metade ali, 50% da linha do leite no grão, essa perda aí pode ser de até 12%, então já diminui bastante. E os campos que estão já no estágio de R6 ou de maturidade fisiológica, né, que apresenta aquele ponto preto embaixo do grão, aí já não há perda de produtividade, né, por conta da geada. E é o caso aí de 12% dos campos aqui da Dakota do Norte, que é certeza aí que não sofreram nenhum tipo de dano. Agora, quando a geada é mais leve, né? Então, quando o campo está no estágio de R4, de grão pastoso, essa perda aí é de 35% na produtividade. Já quando está no estágio R5, essa perda aí é de 25% e no R5.5 é de 5%. E a gente ainda não tem dado de colheita para o milho. Agora vamos falar um pouco sobre soja. A soja ela é um pouco mais tolerante, né, às geadas, a temperaturas mais baixas em relação ao milho, né? Às vezes pode ser um dos motivos aí por conta dos produtores, né, escolherem plantarem a soja um pouco mais tarde, né, sempre depois do milho. E aí aqui na Dakota do Norte, a maior parte dos campos estão no estágio R6. E aí quando há uma geada, né, entre o estágio R6 e o R7, pode ou não haver uma perda de produtividade. E é difícil contabilizar o dano, né, da geada logo após, né, o acontecimento, porque demora aí de uns 5 a 7 dias, né, para o dano ser visível, para a gente conseguir ver se o como ou as folhas aí foram danificadas. E aí, de acordo com o relatório aqui, né, todos esses dados, esses números são no relatório de um centro de pesquisa e extensão aqui da universidade, né, o centro de Dickinson, para quem quiser procurar. Foi até um brasileiro, né, que publicou o relatório essa semana, o Vitor Gomes, e aí fala-se, né, que até o estágio R7 ali, do estágio R7 para frente, não há perda de produtividade, né? E o estágio R7 é aquele em que as plantas já estão senescendo, já estão soltando as folhas. E no estágio R6, essa perda pode ser de até 50% na produção de soja. E aqui na Dakota do Norte, a maioria dos campos, aí, 45% dos campos estão no estágio de R7. E nós também não temos dado de colheita para soja ainda por aqui. Vamos ver na semana que vem. Até mais. Fala pessoal, todos que nos acompanham aqui no AgroConnection, cheio de cara nova nesse ano. Antes tarde do que nunca. Eu volto agora falando de uma casa nova. Estou falando aqui do estado de Indiana. O ano passado, para quem não me conhece, eu me chamo Jonatas, agora eu sou PhD Student aqui na Purdue University. E o ano passado eu fiz a cobertura da safra lá pelo estado de Ohio. Como eu vim um pouco mais tarde nessa safra, cheguei num momento muito oportuno, né, para a gente poder cobrir todo o final da safra. Cheguei em boa hora, eu diria, para a gente poder acompanhar aí a colheita, e pelas próximas semanas nós vamos atualizando o desenvolvimento aqui das culturas. Eu vou tentar fazer uma breve comparativa entre Ohio e Indiana. Vou pedir para o Luiz colocar aqui do lado. O estado de Indiana ele fica entre o estado de Ohio e o estado de Illinois, e a agricultura nos dois estados são muito parecidas. Em ambos os estados nós tivemos uma semana muito seca,
Nós temos previsão de continuar bem parecido para a próxima semana, com temperaturas que vão chegar à casa dos 32 graus aqui em Indiana e 28 graus lá em Ohio. Aqui em Indiana nós teremos mínimas de 14 graus e lá nós teremos em Ohio mínimas de 11 graus. Os dois estados eles possuem algumas familiaridades, né, similaridades entre eles, que nós podemos dizer que dentre elas o plantio de soja e de milho eles ocupam um pouco mais do que 40%. Com cada uma dessas culturas em cada um desses estados, totalizando praticamente 90% somando as duas culturas. O restante das áreas são plantadas culturas como trigo, aveia e até mesmo sorgo que nós temos aqui em Indiana. Então, para a cultura do milho e da soja, principalmente, hoje eu vou apresentar aqui para vocês os dados da última semana. Nós estamos já com 6% do milho colhido aqui no estado de Indiana e a soja ainda não começou, porém o ano passado nós já estávamos com 3% da soja colhida. O estado de Ohio, como ele teve uma peculiaridade esse ano de fortes chuvas no início da safra, foi adiado o plantio. Então nós estamos apenas com 1% do milho colhido, quando no ano passado nós já tínhamos 4% nessa altura do campeonato, e a soja está apenas com 3% colhido. E o ano passado nós tínhamos já 5% da soja colhida. Bom, são esses os breves relatos para essa semana. Semana que vem nós voltamos com mais informações importantes aqui e conteúdo de qualidade para você que nos acompanha aí. Um abraço e stay tuned! E bom, pessoal, chegamos ao fim a mais um vídeo aqui do canal do AgroConnection. Uma semana que vem tem mais. Não se esqueçam de se inscrever aí no canal para não perder nenhuma atualização da safra 2025 e outras novidades que a gente traz aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa semana. Deixem os comentários também se vocês têm alguma dúvida ou alguma questão aí que vocês estão curiosos para saber um pouco mais aqui das lavouras dos Estados Unidos. Um abraço grande e até semana que vem.